Olá, amados irmãos, graças e paz. Por alguém chegar, a gente bater o nosso graça e paz, servo de Deus. Graça e paz, varão. A imagem Amém. tá Vamos saindo. já, vamos esperar que o Jacques está chegando aí a gente começa. Tá boa a imagem assim, meu querido? Tá ótimo, melhor do que só no céu. Como é que tá aí São Paulo? Como é que tá aí a cidade zona? Agora não é tão bem, nós estamos com 26 graus agora. Eu estava tentando virar para luminosidade, pegar no rosto, fica mais fácil, né? Aí você é quem organiza do jeito que você acha melhor para você. Do jeito que você queira ficar mais bonito. Deixa eu virar aqui então a mesa aqui, peraí. Deixa eu me ajeitar à vontade. Aqui. Queridos irmãos, nós estamos aqui já num bate-papo edificante. Chegou já o nosso pastor Juvelino Yamaguchi, pastor aqui na cidade de Araras. Se eu tiver errado, você me corrige, pastor Juvelino. No estado de São Paulo. E já nós estamos aqui aguardando o pastor Jackson, né? Da Igreja Batista em Família. Ele vai estar também participando conosco. Nós estamos aguardando aí, ele está chegando para estar participando conosco desse bate-papo aqui. Melhorou agora? Melhorou agora, meu filho? A primeira. Tá show. Isso. Amém? Sim. Maravilha. Então veja bem, pastor Juvelino, enquanto o Jackson chega, o objetivo nosso aqui, né, o senhor já está abordado aí do tema, é nós fazermos um bate-papo aqui, edificante, aprendendo junto, crescendo junto, aqui com os irmãos que nos acompanham pelo Instagram. E aí o irmão que tiver alguma pergunta, eu já deixo aqui esse adendo aqui aos irmãos, o irmão que tiver alguma pergunta, faça nos comentários que a gente vai perguntando e os irmãos vão, então, participando também, tá bom? Vai perguntando e os irmãos vão participando para a glória do nome do Senhor. Então, o formato é esse, pastor Juvelino, é um formato de aprendermos e nos edificar junto, né? Nos edificar junto. Nós vamos aqui começar às 7h30, 7h40, vamos até aí 8h30, 8h40, não se estendendo muito para não ficar muito cansativo para os irmãos que vão estar nesse bate-papo aqui conosco, né? E assim, a questão mesmo é da gente crescer junto e aprender junto para a glória do nome do Senhor, né? Acho que tá querendo picotar, meu amigo. Amém. O Jackson mandou aqui um papo para mim. Já está vindo aí. Para que a gente possa começar do começo. Enquanto isso, pastor, o Jackson já chegou aqui. Nós vamos convidar ele. Deixa ele entrar aqui, que aí a gente faz as apresentações. Não, né? Tá apagando, né? Deve ser. Tá apagando a imagem? Deve ser. Aqui tá boa. Tá apagando aí? Aqui tá apagando aqui a minha aqui. Mas está saindo a sintonia ou não? Eu vou ter que ficar tocando na tela para... Sim. Sim, não, tudo bem. Pastor Jackson, graça e paz. Graça e paz, amado. Tudo bom? Graças a Deus. Boa noite aos irmãos. Tem alguns irmãos que estão aqui nos comentários, pastor Jackson. Quero fazer a minha apresentação, os irmãos já me conhecem, meu nome é Alzair. Sirvo o Senhor aqui na Igreja de Cristo, agora atualmente em Itapororoca, estado da Paraíba, e nós estamos aqui
pastoreando uma frente missionária. Pastor Jackson aí se apresenta em nome de Jesus, para que a gente possa começar esse bate-papo. Amém, queridos. Primeiro, boa noite a todos. Que Deus em Cristo abençoe a vida daqueles que assistirem essa live. Eu sou Jackson Moraes, resido aqui em Macaíba, tenho 28 anos. Sou dirigente aqui da Igreja Batista em Família, que é uma congregação. Sou formado em teologia, pós-graduado em teologia com ênfase em teologia reformada. No momento, sou pedagogo também, sou psicopedagogo. No momento, estou fazendo seminário batista, uma pós-graduação em Antigo Testamento e fazendo história. Não me pergunto como é que eu faço tudo isso ao mesmo tempo, mas eu faço. Estamos aí estudando aí, edificando a igreja, para a glória de Deus. Amém. Pastor Juvelino Yamaguchi, se apresente, fica à vontade, Sérgio. Graça e paz a todos que estão nos ouvindo. Confesso para os irmãos que é a primeira vez que eu estou participando aqui de uma live no Instagram. Para vocês terem uma ideia, eu domino tanto o Instagram que hoje foi a primeira vez que eu abaixei esse negócio aqui. Isso é coisa para rapaziada mais nova, mais atual. Nada, pastor, nada. A gente já tem uns janeiros a mais, né, Jackson? Então, para quem não me conhece, meu nome é Jovelino Fernandes, eu sou da Assembleia de Deus, Parque São Rafael. Atualmente, mas a minha formação de berço é Ministério do Belém, Assembleia de Deus. E eu estou há 2 anos nesse ministério atual do Parque São Rafael. E eu fui convidado pelo nosso amigo Alzair, que nós já participamos de grupos de debate do WhatsApp. Do WhatsApp, não é do Instagram, não. Do WhatsApp, eu acredito que desde 2013, 2014, né, Alzair? A gente já participa nos grupos aí. Quer dizer, a gente está ali aprendendo, que na verdade a gente não sei de nada. A gente está ali para aprender um com o outro ali. Beleza? Bem. Então, aí, aqui eu tiver no nosso alcance, dentro que a gente responde. Se a gente não souber, eu jogo pro Jackson aí e jogo a bola para frente. Amém. A gente desenrola. Na verdade, pastor Jackson, pastor Juvelino, a gente vem aqui com o tema proposto, que essa organização aqui é entre mim e Jackson, a gente sempre convida alguém para estar junto conosco, e que é justamente a definição da teologia, e se ela é importante, se há uma importância na comunidade, na igreja, enfim. Aí nós vamos procurar resumir o bate-papo dentro dos pontos para que a gente possa estender mais o assunto e não deixar tão cansativo. Então, eu queria começar aqui com o Jackson, que já é de casa, Jackson, qual é a definição da teologia em si? Certo, vamos lá. Nós temos, graças a Deus, os senhores pastores sabem disso, nós temos muito arsenal teológico para definir o que é teologia. Nós temos teologias sistemáticas como a de Strong, a de Erickson, a de Franco Ferreira, e a de Berkhoff e outras áreas. Mas tem umas coisas que eu anotei aqui que me chamaram a atenção, que a gente fala às vezes teologia e é muito redundante a palavra teologia. Então, assim, mas essa palavra ela foi usada pela primeira vez para poetas, lá no ano de 427 a 347 a.C. Era direcionado para pessoas intelectuais que estudavam a teologia ou o estudo sobre Deus. Mas esse Deus aí era os deuses mitológicos. Então é mais esse estudo religioso dos deuses pagãos esses. Só que conforme o tempo foi passando, isso foi lá no século III, século IV, agregado à igreja. Então agora a teologia ela não é mais o estudo dos deuses mitológicos. A teologia agora é o estudo específico de Deus, do Deus Trino, do Deus do cristianismo. Então a teologia ela não mais é essa abrangência para os cristãos, essa abrangência toda aí do ensino religioso.
É por isso que, às vezes, alguns jovens, apesar de ser jovem, né, também, vêm me perguntar se eu recomendo a eles que eles façam seminário reconhecido pelo MEC, e a minha resposta é não. Por que não? Porque a teologia ensinada nessas instituições reconhecidas pelo MEC, na maioria esmagadora, é o estudo das religiões. Então, isso remota, né, a teologia lá no início, de estudo das religiões, e não estudo do cristianismo. Mas nós podemos dizer, sim, que a palavra teologia, né, ela pode ser definida como estudo sistemático da revelação especial de Deus, que é contida nas Escrituras, né, tendo por finalidade a glória de Deus. Então, o que é teologia? É o estudo do trino Deus que se revela na palavra. Essa é a definição de teologia que nos importa como cristãos. É isso, para início. Muito bem. Então, pastor Juvelino, nós podemos dizer que dentro dessa questão do seu estudo de Deus, e agora não mais o estudo dos deuses ou de deuses pagãos, nós podemos dizer, pastor Juvelino, que estamos fazendo teologia agora? Boa pergunta. Pastor Juvelino. Repete a pergunta aí, porque cortou aqui. Foi, né? Eu estou dizendo, diante de tudo que Jackson falou, a questão de que antes a teologia era tida para os deuses, né? Era um estudo mais aprofundado nessa área, e agora ela se torna uma teologia de Deus, né? Podemos dizer que nós estamos fazendo uma boa teologia agora? Seria o termo mais adequado, né? Nós estarmos fazendo uma teologia boa de Deus. Seria o termo bem colocado. Mas, infelizmente, não é essa a realidade hoje, né? Porque a ramificação que tomou dentro da teologia, então, ainda que ela foi criada, esse termo teologia, ele se aplicava às divindades dentro dos mundos existentes e seus panteões mitológicos. Eu arrisco dizer que hoje não está diferente também, não. Se lá no início ela era, quando falava a um Deus minúsculo para o nosso português, está voltado para as mitologias, hoje a mitologia dentro do estudo ela está voltada dentro do egocentrismo. Então sai deuses de minúsculo na tradução para o português e entra egocentrismo. Ela deveria ser cristocêntrica, né? Mas ela tornou-se, há um bom tempo para cá, ela tornou-se egocentrismo. Então, pegando esse egocentrismo e levando ela para a realidade que tem hoje, ela tornou-se uma mitologia egocêntrica. Amém. Amém. Então na concepção, a gente pode entender que essa teologia, que um dia foi uma teologia essencial, boa, ela precisa estar sendo retornada para o lugar onde ela deveria nunca ter saído. Seria isso, Jackson? Sim, sim. Só para grau de curiosidade aqui, conforme o tempo foi passando, esse termo, né, de teólogo, ou aquele que estuda a Deus, aquele que estuda as Escrituras, ele foi primeiramente cunhado, né, ali no século IV, pelos pais da igreja. E quem eles cunhavam assim, né, colocavam esse nome? Primeiro teólogo, por assim dizer, eles olhavam para o apóstolo João e chamavam João de teólogo. Depois Clemente de Alexandria, depois foi João Calvino, que é conhecido como o grande sistematizador da doutrina cristã. Né? E, assim, o que acontece? Conforme os séculos foram passando, a teologia ela foi conhecida, né? Isso nós vemos a soberania de Deus,
ela foi sendo agregada, né, aos monastérios, que eram as escolas da época, ao sistema educacional da época. E a teologia, então, ela não era simplesmente algo banal como a gente vê hoje. Né? No sistema educacional, por exemplo, dos primeiros séculos, a teologia era central. Não existia monastério, ou seja, não existiam escolas monásticas, né, sem a teologia. Teologia, direito e latim eram as 3 disciplinas centrais. Até o século XVII, quando surge, né, ali o iluminismo e tudo isso que o pastor fez uma crítica construtiva aí, sobre essa questão antropocêntrica, né, colocando o homem como o centro das coisas. Após o surgimento dessas doutrinas, né, onde coloca o homem no centro, a teologia ela cai em desuso. Né? A teologia de Deus cai em desuso. Por quê? Porque com o famoso, a famosa, se eu não posso provar, né, eu não coloco na academia. Então a teologia começou a cair em desuso. Porém, né, para a definição aqui, teologia é o estudo da pessoa de Deus. Essa é a teologia que, de fato, nos importa. Pastor Jacques, pastor Juvelino, só para fazer aqui um juízo, o pastor Jamerson Marduk, que é uma bênção, está aqui conosco aqui na nossa live. Conhece não, pastor Juvelino? Mas ele é um tá cabo... vivo? Marduk está vivo? Tá vivo, tá por aqui. Então, é uma bênção, é um homem de Deus. E, rapaz, a gente se sente honroso ter o pastor Marduk por aqui conosco, tá bom? Então, veja bem, pastor Juvelino, é necessário, poderíamos dizer que com esse belo relatório que o pastor Jackson passa para a gente, podemos dizer que ainda hoje há condições de se restaurar, de se trabalhar uma teologia pura, uma teologia, e além de ser pura, ser simples, aonde só a Bíblia é a base dessa teologia, pastor Juvenil? O Jackson e Alzair, eu teria que ser muito otimista para mim crer nessa premissa. Essa premissa é o desejo de qualquer cristão que estuda a palavra de Deus com temor e com tremor. Essa é uma premissa principal. Porém, eu não sou pessimista, não. Mas diante do cenário que nós estamos presenciando de algum tempo para cá, eu acredito que é impossível a gente voltar à realidade com que foi criada o estudo teológico e o objetivo dele principal. Ou seja, o alvo dele seria Deus e a cruz. Mas esse alvo, ele saiu. Os homens conseguiram tirar o alvo, que é a cruz de Cristo, e voltou para o dia a dia, para os seus prazeres, para o seu dia a dia. Ou seja, em outras palavras, eu não tenho medo em dizer não. A igreja contemporânea, nós estamos precisando de uma reforma. Reforma dentro da reforma. Porque quando foi feita a reforma protestante, começou muito bem. Quando houve a divisão lá, católico ficou para um lado e protestante ficou para outro, a coisa fluiu bem. Então ficou muito distinta o que é ser um cristão protestante e o que era ser um cristão católico. Ficou muito distinto uma coisa, era fácil identificar essas duas vertentes na prática. Mas no passar do tempo, a reforma protestante, ela perdeu o alvo dela. Então, hoje, eu acredito que nós precisaremos de uma reforma dentro da reforma protestante. Nós vamos precisar de uma reforma no meio evangélico, no segmento evangélico. Amém.
Me diga uma coisa. Vou fazer aqui um comentário, Jacques. E eu gostaria então, aí ouvir o Jacques nesse contexto. Alguns entre nós diz que no próximo arrebatamento da igreja, os que assim creem, e eu não vou entrar nesse detalhe, tá bom? Só para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Porque aí tem gente que nos acompanhando que crê no arrebatamento, outros não. Então eu vou deixar isso aí um pouco de lado, só para a gente entender o seguinte. Alguns acreditam que... pronto, vou falar arrebatamento da igreja, não. Vou falar a volta de Cristo. Pronto. Nessa volta de Cristo, alguns acreditam haver um grande avivamento. Outros acreditam haver uma grande apostasia. Bom, se esse grupo que acredita que acontecerá uma grande apostasia, seria um dos caminhos da apostasia tentar, vamos assim dizer, tentar não permitir que essa teologia clara de Deus ela apareça no cenário religioso cristão que a igreja vive? Certo, vamos lá. Tem um irmão que tá nos assistindo aí, que é o William Bernardino, né? E é um amigo meu. Né? E assim, uma vez ele me disse uma coisa bem interessante, que ele disse assim, né? Que a teologia virou algo muito academicista. Como assim? Apenas acadêmicos se importam muitas vezes e às vezes cria-se uma certa elite teológica. E isso faz mal, né, para a teologia em si. A teologia ela tem que ser algo simples, não simplório. Há uma diferença muito grande entre ser simples na teologia, ou seja, fazer com que todos compreendam, e ser simplório, ou seja, ser raso. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que dificultam o acesso à teologia, né, ensinando uma teologia rasa, né, outros ensinando uma teologia até boa, porém, uma linguagem difícil, né, então isso dificulta o acesso. Né, nós temos também seminários bons e baratos, mas também nós temos seminários bons e caros. Então, são muitas dificuldades. A apostasia, pastor Osaí, né, ela se dá justamente, um dos fatores que geram a apostasia ou abandono da fé é justamente o desconhecimento, muitas vezes, da Escritura Sagrada. O desconhecimento do Deus da Escritura. Ora, como que eu vou me relacionar com alguém que eu não conheço esse alguém? A gente pode entrar daqui a pouco nessa questão será que a teologia... Por que alguns dizem que eu não preciso de teologia? Primeiro que isso isso é incongruente. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, assim, um dos incentivos da apostasia, não é que alguns creem, eu acredito que todos creem que de fato Jesus há de voltar, e de fato todos creem que haverá um abandono da fé cristã nos últimos dias, como nós já estamos vivenciando isso, mas boa parte, né, desse abandono é justamente o fato de estarem abandonando a boa e saudável teologia. Não é? João Calvino, em Genebra, ele era conhecido, por exemplo, como o teólogo do povo. Era aquele cara que traduzia o conhecimento teológico para as pessoas. Não é? Então, assim, teologia, fazer teologia é mais que ser acadêmico. Né? Ser teólogo é pegar a boa vontade de Deus, que é o Evangelho, e pregar para as pessoas de forma simples, para que assim, as pessoas vendo a verdade do Evangelho, elas não apostatem lá na frente. É isso. Pastor Juvelino, hoje nós podemos dizer que os trabalhos da nossa igreja, da nossa comunidade local, aonde nós se reunimos, independente qual trabalho for que ali se realiza, seja um trabalho de jovens, seja um trabalho de visita, seja um trabalho de ensino, enfim, não importa o departamento, a gente está conseguindo fazer uma boa teologia dentro desses departamentos? Não. À vontade, pastor. Não, de jeito nenhum. Ainda que eu seja um assembleano de nascimento, mas eu vejo que, ultimamente,
departamentos criados dentro da comunidade intitulada igreja, ela tem gerado grupos de partidarismo. Muitas das vezes, você vê um membro daquele grupo dar ouvido o que o líder daquele departamento fala. Ele dá mais ouvido para ele dá mais ouvido para uma pessoa que está dentro daquele grupo fechado do que ele dá ouvido para o seu líder. Então, são essas pequenas coisas que têm tornado difícil hoje um líder, um pastor que esteja à frente de um rebanho, ele atrair para si pessoas, outrora ovelhas, para ouvir ensinamento, um alerta de como se proceder, o que não deve fazer à luz da palavra. Ou seja, o ensinamento bíblico, o líder prepara, Deus capacita ele investe no seu ministério, ele investe no ministério da palavra, no conhecimento. Aí ele está na frente desse rebanho. Esses departamentos, muitas das vezes, torna-se uma pedra no sapato do líder. Porque o líder do departamento não gosta do pastor. O que ele faz? Ele ignora o ensinamento que o pastor está trazendo para a igreja e ele coloca o dele. Ou seja, aí vira aquelas vertentes teológicas que nós ouvimos muito falar. A teologia da prosperidade, a teologia do inclusivista, a teologia exclusivista, a teologia pluralista. Ou seja, ela começa dentro desses departamentos. Muito raramente a gente vê os líderes de departamento que são submissos à autoridade do seu líder. Mesmo porque a alegação principal é de que, não, eu sei mais do que o líder. E até em certo ponto, isso é verdade. Existem muitos pseudos líderes aí que ele não sabe definir a mão direita da mão esquerda. E às vezes ele tem a oportunidade de estar na frente de um grande rebanho e pode ter certeza que ele vai conduzir ao desastre. Ele juntamente com aquele rebanho. Então, líderes de departamento está sendo um desses pivôs de disseminar essa divergência teológica na nossa atualidade. Amém. Jackson, e aí queremos entrar na segunda parte aqui do tema. Qual é a importância da teologia para a igreja? Mas aí eu queria estreitar mais com vocês dois, porque a gente sabe que a teologia em si ela é importantíssima para a igreja, aí não, sem sombra de dúvida. Mas a teologia para a igreja atual, qual é a importância dela hoje, Jackson? Certo. Apesar dela estar sendo abandonada, né, por muitas denominações, e isso é de forma variada em todos os ciclos denominacionais, isso não tira o fator de importância, de preponderância da teologia, né? Alguns dizem, né, que não precisa de teologia, então você vai ter que rasgar sua Bíblia, se você não precisa de teologia. Porque quem confiscou a Bíblia, né, até os dias atuais foram teólogos. Confiscou no sentido de preservar, tá? É isso que eu estou dizendo. Né? Quem estudou para traduzir a Bíblia para o português foram teólogos. Então, esse tipo de comentário é um desfavor, né, que muitos lançam sobre o estudo das Escrituras. Fazer teologia nada mais é do que aprender sobre Deus e ensinar sobre a pessoa de Deus por meio da Escritura Sagrada. Então, assim, sem teologia não há doutrina, sem teologia não há crescimento, certo? O pastor aí falou, né, que infelizmente não se tem trabalhado com jovens, né, com departamentos, e nós temos vários problemas.
E assim, mas nós temos que entender uma coisa. Às vezes os líderes entendem, têm uma boa teologia, foram bem treinados, porém a problemática maior é que eles não sabem colocar ou traduzir isso para as pessoas. Débora entrou ainda há pouco aqui, é uma jovem que eu tive a oportunidade de dar aula para ela, não é? E lá na sala de jovens, eu ensinei sobre justificação pela fé, os 5 solas, né? Ensinei conceitos mais difíceis da fé cristã, como conceitos filosóficos, conceitos soteriológicos. Só que, óbvio, que eu não vou falar isso com essas palavras, né? Tem que traduzir isso para essa juventude. Então, o que nós precisamos não é de teólogos, mas de bons teólogos, né? Nós precisamos de homens que digam, peraí, vamos raciocinar um pouco aqui. A teologia é maravilhosa, né? Se não tiver teologia, não tem doutrina. Os pastores já sabem que tem igreja por aí que nem culto de doutrina tem mais. Né? Que nem EBD. Pasmem os senhores. Tem igreja que nem EBD tem mais. Eu fico pensando a que ponto nós estamos chegando, meus irmãos. A que ponto nós estamos chegando? Então, se você tira culto de doutrina, culto da palavra, seja como você chamar na sua igreja, mas o culto que é para expor lá, né, mais diretamente a Escritura, e culto de ABD, você está sufocando os membros, você está matando lentamente os membros. Né? Então, assim, nós necessitamos de teologia. Né? Nós necessitamos pregar boa teologia para a igreja. Né? O pastor Juvelino, pegando esse gancho aqui, pergunto já, pastor Gemerson Maduc, pergunto e eu pergunto para os dois e ele depois me responde. Pegando esse gancho do que o Jacques está dizendo, o pastor Jacques está dizendo, hoje nós não vemos as nossas congregações com número, como antigamente, para culto de doutrina, ou ensino, como vocês queiram chamar, EBD, etc. Seria porque a teologia, a teologia pura, ela deixou de existir, e por isso esfriou no coração do povo o desejo de estar nesses lugares de ensino? Alzair, o povo, ele é fácil de você manusear o povo. Só um momento, Juvelino, não perda o raciocínio, não. A gente tem aqui uma pergunta do nosso pastor Jamerson Marduc, depois da sua fala aí a gente vai fazer a pergunta. Bom? Tá. O povo é fácil de... Ovelha é fácil de conduzir. Eu não posso generalizar aquelas colocações que eu fiz e essa que os Jacques estão falando. Depende do líder. Quando o líder tem a chamada e ele tem o dom de ensinar, ele consegue atrair para si pessoas, ovelha. Ele consegue atrair ovelha. Bode não, mas ovelha ele consegue atrair. Nós temos exemplo aqui, eu não vou citar a igreja, nem a placa, nem o nome, por questão de ética, que a pessoa também não está nos assistindo. Nós temos um pastor aqui, numa cidade vizinha, a EBD, e os cultos de ensino são mais frequentados do que nos cultos de domingo à noite, intitulado Culto da Família. Por quê? Porque, primeiro, o líder, ele dedica todo o culto. Eu estou falando daquilo que eu vejo, né? Ele chega 10 para as 7, dobra o joelho, ele ora até 15 para as 8, no dia de culto de ensino. Todos os obreiros que chegam, dobram o joelho e vai orar. A gente não vê nenhum obreiro chegar e ficar sentado conversando. Espera aí, o líder está dando o exemplo. Quando o líder dá o exemplo, tudo torna mais fácil. Quando ele levanta da oração, ele tira um ou dois louvor apenas que seja, ele já vai direto para a palavra. Quando não é ele que ministra, ele coloca pessoas que têm conhecimento e têm vida no altar e fala com propriedade a palavra de Deus. Isso tem despertado nas pessoas o desejo de participar. Então, o grande problema hoje da igreja contemporânea
O esfriamento boa parte da culpa é nossa líderes, que muitas das vezes nós não estamos nos esforçando e dando o exemplo que Jesus deu. É estar na linha de frente. Quando o líder coloca na linha de frente, mas um líder que tem realmente compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a verdade, você pode ter certeza que o cenário é outro. Então a gente não pode generalizar. Mas, infelizmente, uma boa parte da liderança hoje, ela é omissa. Então, a partir do momento que o líder torna-se omisso, o que é que você vai esperar do rebanho que está sobre a liderança dele, né? Sobre a autoridade dele? Amém. Eu vou fazer a pergunta do pastor Jamils para Jackson. Depois que Jackson responder, aí ela vai para o senhor também. Eu refaço ela para o senhor, tá bom, pastor? Sim, senhor. Ele pergunta o seguinte: existe, Jackson, ele pergunta, existe um padrão teológico definido? Existe. Agora, se ele perguntasse o seguinte, existe um padrão soteriológico definido, aí haveria brigas aqui, espadas, canhões por todo lado, né? Agora, padrão teológico existe, né? Existe. Graças a Deus que existe. Por quê? Por que eu digo isso? É simples. Existe, se nós formos observar a história da igreja, existem conceitos teológicos fixos à fé cristã comum. Por exemplo, a fé cristã, ela sempre batalhou em prol da cristologia. Todos concordamos, podemos ser batistas como eu, da Igreja de Cristo, ou assembleianos. Todos concordamos que o senhorio de Cristo é uma doutrina essencial à fé cristã. Isso não se discute. A doutrina do Espírito Santo, da mesma forma, né? A doutrina de Deus. Então, assim, são pontos, né, cruciais da fé cristã que são padronizados. É tanto que quando surge um ou outro por aí dizendo que você é a jujubinha de Jesus, tirando Jesus do centro, o que acontece? A igreja diz, ei, peraí. A igreja batista diz, mas peraí, isso não é certo. A Assembleia de Deus diz, mas peraí, isso não é certo. Por quê? Porque estão colocando homens no lugar de Cristo, ferindo o princípio padrão teológico de Cristo como Senhor. Então, assim, existe sim, meu irmão, certo? Não se preocupe. Existe sim. Agora, assim, existe conceitos, né, soteriológicos distintos. Aí é outra discussão que não é o caso aqui. Mas um padrão teológico histórico existe, sim. E a igreja tem que respeitar. Pastor Juvelino, existe um padrão teológico definido? Está aqui, ó. O padrão teológico definido é a palavra de Deus. O nosso manual de regra de base de fé. O que saiu daqui é heresia. Esse é o padrão. Amém. Ele agora não comentou muito. Foi cirúrgico. Foi no ponto. Então, veja bem. Hoje, na área do louvor, é importante a teologia? Na área do louvor da igreja? Porque, veja bem, a gente vê igrejas que eles se organizam, né? Faz um louvor bonito. E aqui eu vou fazer um comentário, irmão, mas eu não sou contra, viu? Cada um faz do jeito que entende que Deus está dando direção e nós não somos juízes. Mas tem uns que gostam do neon, né? Apaga, lá vai, outros prega. Um com gelo, outro sem gelo. Enfim, na igreja que eu sou pastor, aí agora é uma opinião minha, de Alzaí, tá? Eu não aceito muito o Ministério do Louvor botar aquele negócio escuro, neon, nada contra. Mas, irmão, faça o louvor, deixa as luzinhas acesas mesmo, que eu acho tão bonito as luzes acesas. Esse negócio aí, meio apagado, me dá uma lembrança de umas discotecas que eu ia quando era novo. Então, não gosto não. Mas aí eu não sou contra quem faz. Mas a pergunta é necessário, é importante a teologia dentro da música, dentro do louvor da igreja, nossos ministério de louvor da igreja tem feito louvor teológico, Jackson?
Não, não tem não. Está passando longe na realidade. Vamos lá. Geralmente quando nós tratamos sobre a teologia no louvor, dá treta, porque as pessoas que olham para quem critica as letras dos louvores não querem ser repreendidos muitas vezes. Pastor Jamerson disse aí, top! Obrigado, pastor Jamerson. Amém. Deus abençoe, pastor Jamerson. Então assim, mas o que acontece? Pelo fato das pessoas não gostarem de ouvir, não significa que nós vamos deixar de falar, né? Temos que saber distinguir isso aí. O que acontece? O louvor ele tem se distanciado, isso na esfera geral da igreja brasileira, da boa teologia. Nós iniciamos a live dizendo que teologia, no sentido dos cristãos, é o estudo sobre a pessoa de Deus. Então, o que acontece? Toda a esfera da igreja deve ser governada pela Escritura Sagrada. E os louvores não são diferentes disso. Então, assim, o que acontece? Por exemplo, eu acredito que ninguém aqui ouve, mas se ouve, me desculpa. Nós temos uma cantora chamada Damares. E se alguém ouve aí, por favor, né, me desculpa, mas eu vou fazer uma crítica construtiva aqui. Tá? É um hino bem conhecido de todo mundo, que passa até nos carros por aí de anúncios, Sabor de Mel. O que tem aquela canção com a escritura? Primeiro, nada. Nada. Então, para que canta na igreja? Não faz sentido. Então, tudo o que não está enquadrado na escritura, se o louvor não está enquadrado na escritura, por que cantá-lo? E outra, muitas vezes esses louvores, além de não estar enquadrado na escritura, ainda fere princípios bíblicos. Tá? Ainda fere princípios bíblicos. Então, assim, se nós separamos louvor de escritura, nós estamos apenas cantando coisas sem sentido algum. Né? Por exemplo, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Muito crente canta. Mas qual é o problema? O problema é que essa música pode até ser boa para ouvir em casa, mas no culto não. O centro do culto não é você é o espelho. O centro do culto é Cristo é o nosso espelho. Ou não? Vocês concordam com isso, né? Que Cristo é nosso espelho? Nós olhamos para ele é o reflexo perfeito. Cristo é o reflexo perfeito, ou não, da criação. Cristo é a perfeição, Colossenses capítulo 1. Então nós olhamos para Cristo, ele é o Adão perfeito, como diz o livro de Hebreus, ele é superior aos anjos, ele é superior a toda a criação. Então nós olhamos para a pessoa de Cristo, certo? Então o culto é para bendizer a pessoa do Trino Deus, e não bendizer o homem. O culto não é para isso. Tá? Então assim, quando nós distanciamos os louvores da Bíblia, nós criamos canções egocêntricas. E se tem uma coisa que a igreja brasileira está se chegando cada vez mais, é por doutrinas egocêntricas. Então, infelizmente, a gente deve orar e ensinar nossos jovens, não é, e os grupos de louvores a serem vigilantes quanto àquilo que cantam nos cultos. Você falou em orar aí, pastor Jacques. O pastor discordou de mim aí, parece, sobre Cristo ser o reflexo da perfeição. Foi, pastor? Foi, pastor Juvenil? Não, eu tô rindo aqui, é do Jamerson. Esse Jamerson é uma benção. Você falou em oração. Não pode discordar também, eu não sou perfeito. Não. É que eu tô ouvindo você e tava lendo aqui o Jamerson aqui. No contexto, já que se falou em oração, aí, né, que devemos orar, pastor Juvelino, a teologia é importante na área da oração da igreja? Rapaz. Fala aí, pastor, daqui a pouco eu falo uns acontecidos. É um conjunto. Tem que ter louvor, tem que ter adoração, tem que ter palavra e tem que ter oração. Se não tiver esse conjunto, acabou. Aí nós vamos adentrar naquela teologia do ecumenismo. O que está acontecendo hoje é o ecumenismo. Ou seja, eu tenho que agradar a todas as etnias. Todas as etnias. Eu tenho que agradar a todos. Eu tenho que pegar a palavra de Deus e fazer ela quadradinho, do mesmo tamanho que eu vou agradar ao homossexual com as suas práticas. Eu vou colocar um outro quadradinho
letras de música. Já que nós estamos falando de música, então eu vou pegar aqui a letra de música, um versículo fora de contexto, um texto fora de contexto, faço uma letra linda, coloco um título lindo, aonde eu vou agradar o homossexualismo com suas práticas dentro da igreja, eu vou agradar o jovem na prática da fornicação. Aí eu vou fazer outra letra linda aqui, massageio o ego do líder em pecado, e eu vou fazer uma outra letra linda e maravilhosa para agradar o cidadão que casa 4, 5, 6 vezes, que nem a Gretchen. Então, o louvor hoje, ele está assim, ele é egocêntrico e não é mais cristocêntrico. Ainda que o título aparentemente é cristocêntrico, mas ele está sendo egocêntrico. Ou seja, a teologia que está aqui, ela foi tirada, fatiada a bel prazer para agradar esse e aquilo. Aí vem aquela que você está falando, né? Tem aquele que gosta, Jesus é lindo, é maravilhoso, papapá. Fica uma cantarola que não faz sentido nenhum. O outro, eu gosto de cantar com um joguinho de luz. Então aí, meu irmão, quando a casa de oração, quando o ajuntamento na casa de oração vira apenas um mero ajuntamento, não tem jeito, não tem jeito. Então, Jackson e pastor Juvelino, o que precisaríamos fazer, então, nós? O que precisaríamos fazer? Sabemos que é o Espírito Santo que faz, né? Mas como nós ter iniciativa para trazer a boa teologia para os irmãos, para a igreja atual, para que a igreja atual receba essa boa teologia, ainda que seja muito difícil? Qualquer um dos dois que queira falar, pastor Jackson. Amém, vamos lá. Primeiro, respondo já essa segunda questão, como trazer a teologia saudável para as pessoas, não é? Mas assim, sobre a oração, é o seguinte, isso que eu não entendo quando eu ouço comentários tais dos tipos que eu não preciso de teologia ou a igreja não precisa de teologia. Eu entendo que talvez a frase seria: a igreja não precisa de teólogos soberbos, ou de uma teologia soberba, de uma teologia, como o pastor disse aí, uma teologia picotada ao prazer de nichos, de grupos, e disso a igreja não precisa. Mas a igreja precisa sim da boa doutrina. A igreja precisa. Se a igreja não tiver boa doutrina, a igreja falece, né? Então, assim, por exemplo, a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso é um modelo que deve ser ensinado. Não é um modelo de repetição. Não, não é isso. É um modelo que deve ser para ensinar também uma teologia de oração às pessoas. Então, segunda coisa, como que nós trazemos essa teologia saudável para os irmãos? Primeiro ponto, né? Como diz Provérbios, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Ó preguiçoso. O que é que nós temos hoje em dia? Nós temos uma liderança, graças a Deus que não é todos, mas nós temos uma liderança preguiçosa, né? Que muitas vezes termina o seminário, muitas vezes nem termina, e fica ali estacionado ali na estaca zero. E essas pessoas vão liderar o povo, não é? Sem ler, sem pegar bom conteúdo bíblico. Então, assim, o que acontece? Elas estacionam ali, o povo carece de conhecimento, e essa pessoa começa a passar, muitas vezes, seus achismos. Né? Seus achismos, porque ela não busca. Né? Quantas vezes eu já não indiquei bons seminários para alguns irmãos, e eles dizem: irmão, não precisa disso não. Como que não precisa? Eu não entendo. Como que eu não preciso conhecer a Bíblia? Como que eu não preciso estudar? Não faz sentido. Então, assim, nós precisamos, né, incentivar as pessoas a buscarem o santo conhecimento teológico. Santo, quando eu falo, é da Escritura, tá? Por isso que eu estou dizendo que é santo conhecimento.
porque vem de Deus. Tá? Então nós precisamos incentivar nossos jovens a serem bons teólogos. Nós precisamos incentivar as senhoras, né, a aprenderem teologia. Né? Nós precisamos ensinar as crianças a aprenderem teologia. Às vezes, pastor Azaí e o outro pastor, desculpa, esqueci o nome do pastor, é pastor... Juvelino. Juvelino? Isso, vamos lá. Então, às vezes a gente subestima as pessoas, pensando que elas não vão entender. Ah, eu não vou pregar eu não vou ensinar teologia para os jovens porque eles não entendem. Ah, eu não vou ensinar teologia para as crianças porque eles não entendem. Para as senhoras porque eles não entendem. Talvez eles não entendam porque você está ensinando errado. Então a igreja precisa de bons professores, de bons mestres, que vivam suas vidas de oração, com o joelho no chão, em humildade, clamando ao Senhor, né, por misericórdia, e para que Deus derrame sobre eles sua graça, para que esses líderes ensinem o povo em modéstia. Certo? Uma recomendação para quem está nos ouvindo aí, se você quiser anotar, algumas bandas que cantam boas músicas, como Banda Dort, Projeto Sola, né? E outras mais, se você quiser, baixa aí no meu privado que eu te indico. E é isso. E aí, pastor Juvelino, como trazer a boa teologia para dentro da igreja na atualidade? É só o líder fazer aquilo que Jesus fez, aprender com o mestre. A partir do momento que o líder entende que o ensinamento do mestre é imitar ele vai entender. Como que ele vai entender? Como que eu vou saber que eu aprendi com o meu mestre e vou praticar aquilo que ele ensinou? Se eu vou falar para um público infantil, eu preciso me qualificar e estudar e me inteirar como que eu vou me relacionar com criança. Ou seja, a faixa etária que a igreja, a comunidade, ela é composta por pessoas de 0 a 100 anos. Então você tem um público de todos os níveis intelectual, social e econômico. Então, o líder precisa, quando ele, ou o líder, ou o professor, nós já que estamos falando da teologia, o professor que está à frente de um departamento, ele precisa, primeiramente, procurar se reciclar. A partir do momento que ele se recicla, ele vai saber como que ele deve falar com aquele público que está na responsabilidade dele. Por exemplo, se eu vou falar com pessoas idosas, você vai olhar o nível de formação, você vai saber que a pessoa idosa ela já tem uma certa dificuldade de entendimento devido à idade. Se você for falar para um público muito jovem, muito adolescente ou criança, você sabe que ele está no processo do aprendizado ainda. Então, por isso que a gente precisa observar esses detalhes. A partir do momento que a gente observar esses detalhes, que você se forma e saiba como falar e se apresentar, aí sim, mesmo o ensinamento sendo difícil, mas existem meios, existem métodos de ensino que torna aquilo que é técnico e difícil, ele torna simples. Ora, Jesus falou desde do pescador, do agricultor, Jesus falou até com o mestre da lei. Você vai observar que nos textos bíblicos, aonde Jesus encontrava, ele falava a língua daquele povo naquele lugar. Paulo também, ele falava a língua do povo naquele lugar. Paulo não chegava lá no local onde tinha pessoas instruídas e falando uma linguagem simples e vulgar, não. Então, quando a gente saiba se policiar e se colocar diante do público, é possível nós levar uma teologia, é possível nós levar um ensinamento puro e genuíno conforme Jesus ensinou. É simples, a receita é simples. Aprender com Jesus. O grande problema é que as pessoas, elas acham que pelo fato dela ter estudado teologia, coloca ela 2, 3 degraus acima dos demais. Tem muitos indivíduos que eles se acham o último pacote da bolacha. Não, eu sei
para mim, comigo é assim. Não, meu irmão, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. O mundo do aprendizado é muito amplo. Então, quanto mais Deus nos dá, nós temos que descer mais, ser mais humilde, ser mais simples. Então, nós podemos saber responder a um doutor, nós podemos saber responder a um jovem, também nós sabemos responder a uma criança. É questão da gente aprender a receita que o mestre passou para nós. Então, hoje, nesse nosso bate-papo, a gente aprendeu que a teologia pura, a real teologia, é aquela que tem por base a palavra de Deus, é aquela que tem as escrituras sagradas, é a base, é o fundamento, e não se abre mão disso, e que essa teologia, ela com base na palavra, ela é pura, ela é santa. A igreja, para a igreja, ela é importantíssima, ela sim uma importância para a igreja local e aí em si a igreja também do Senhor, e que a igreja ela tem que atentar para buscar essa teologia pura, essa teologia bíblica em todos os seus departamentos, não é isso? Então a gente está aqui, alguns irmãos, essa live aqui vai para o meu canal do YouTube, viu? Nem saber, nós vamos esticar esse negócio que eu achei bom. Então o que acontece? Para a gente já fazer a parte final, é entender que a teologia é necessária, e a teologia, o estudo de Deus, a Bíblia é a base dessa teologia, e que a igreja precisa trabalhar essa teologia tão pura, que fala de um Deus tão maravilhoso. Pastor Jackson, mais alguma coisa, meu santo? Só abrindo um adendo aqui, não é que o ser teólogo ele não está especificamente ligado só à pessoa que está no seminário, terminou o seminário. Expro até fez o livro lá, lançado pela Fiel, não me lembro o ano, que é Todos Somos Teólogos. Então, uma senhora de idade que pega uma Bíblia e começa a fazer um estudo na sua casa sobre o livro de Provérbios, sobre o livro de Jó, sobre o livro de Marcos, de João, ela está fazendo ali teologia. Quando essa senhora de idade ela vai para os seus filhos e ensina-lhes, ela está fazendo teologia. Quando um jovem está na escola e lembra do estudo que teve em casa, que ele mesmo começou, ou que ele recebeu do seu pastor, e ensina, ele está fazendo teologia. Então, todo o tempo nós estamos construindo teologia. A pergunta que fica, essa teologia é boa? Né? Será que, de fato, nós temos uma construção teológica saudável? Será que a teologia que estamos recebendo nas igrejas é uma teologia distinta e saudável? Se for, graças a Deus por isso. Se não for, aí nós temos que remar mais uma vez e buscá-la. Mas, mais uma vez, a teologia é para todos, todo mundo o tempo todo está fazendo teologia. Seja bom, seja uma teologia ruim, todo mundo está fazendo o tempo todo. Amém. Pastor Juvenil, mais alguma coisa? Já que nós estamos falando tanto de teologia, às vezes as pessoas que vão assistir a gente posteriormente não têm um conhecimento vai fazer a seguinte pergunta: mas o que é que eles estão falando tanto? Teologia disso, teologia daquilo. Ficaria uma sugestão para nós falarmos um pouco das vertentes teológicas que está surgindo, já tem, e que vão surgindo no nosso dia a dia. Nós podemos falar de teologia da prosperidade, nós podemos falar da teologia exclusivista, teologia inclusivista, e vai uma série de coisas aí, de teologia. Teologia pluralista. Então, são vertentes que aí, se as pessoas que forem acompanhando, elas vão saber, entender essas divisões. Poxa vida, mas tem tudo isso hoje? Tem tudo isso e mais um pouco. E na medida que a gente for andando dentro dessas divisões teológicas que criaram-se
hoje, todas elas vão pegar um texto bíblico e vão se fundamentar. Aí você vai assim, poxa vida, mas está fundamentado na Bíblia. É verdade. Mas qual é o entendimento real? Qual é a interpretação real que está sendo aplicada, exegeticamente falando, dentro daquela tese teológica que está sendo apresentada? Ela tem de verdade fundamento com os ensinamentos que Jesus deu? Ou ela está fundamentada apenas no pseudo-líder ou no pseudo-teólogo que está defendendo aquela tese? Então, é um assunto a se pensar. Um assunto muito bom esse assunto, hein? Muito bem, meu pastor. Vamos esticar aí as tendas. Eu só vou fazer aqui 2 adendos no seguinte. A Zé gosta de falar, viu? Oi? A Zé gosta de falar, viu, pastor? Você der corda aí, meu filho, vai até meia-noite. Não, vou fazer só uma... Não, tô brincando. Pode ir aí, tranquilo. Nós estamos dentro do tempo. É a primeira vez que eu participo, rapaz. Aí tá com vontade, né? Veja bem, nós podemos estender esse tema muito bom do pastor Juvelino. Você está com o Jacques. Vai fazer só um adendo que segunda-feira nós estaremos aqui falando sobre o segundo tema, Jackson. Qual é o segundo tema? Tem que olhar lá no celular, eu não estou lembrando não. É uma questão pastoral, tá? A gente vai fazer a divulgação e vai estar conosco o pastor José Luiz, da Igreja de Cristo lá de Bananeiras. Ele vai estar nesse bate-papo conosco segunda-feira. E de quebra, domingo, à noite, depois das 8 horas, nós estaremos aqui também, Jacques. Quero até lhe convidar, se você puder estar, que aí nós vamos, na verdade, é um momento um pouco diferente. Eu convidei o pastor Enéas, Damasceno, também da Igreja Cristiana de São Paulo Potengi, e ele trabalha muito a área do Apocalipse, e eu deixei um tema livre para ele falar conosco um pouco sobre o Apocalipse, e a gente aprender e perguntar alguma coisa a ele depois da explanação dele. Amém? Amém. Amém? Considerações finais, Jackson. Considerações finais. Deixa o pastor falar aí, tá falando. Domingo, Alzair, enquanto nós estivermos nesse lockdown aqui em São Paulo, nós não estamos fazendo culto terça, quinta e domingo pela manhã, uma live de 1 hora por semana. Então, no domingo, nós fazemos a live de manhã e o restante do dia estamos livres. Sendo possível, eu participo com vocês aí, para a gente ir familiarizando com a informática. Tiozinho tem que aprender, né? Tá bom, servo de Deus. Jackson. Ok, vamos lá. Primeiro, é um prazer, né, mais uma vez, estar aqui com os senhores. Obrigado, pastor Zé, pelo convite. Fico muito honrado, né, por poder somar aí a amada igreja, certo? Muito feliz por isso. Qualquer coisa, estamos por aí. Para fazer minhas palavras aqui finais na live, eu convido você, né, que está assistindo esta live, ou que vai assistir essa live, a não se entristecer, né, quando você ouve disputas teológicas, ou brigas de egos, ou distorções bíblicas grossas mesmo. Não fique triste por isso. Convido você a fazer justamente o oposto, a dobrar seus joelhos e de clemência a Deus e sabedoria, né, para lidar nesse labor aí, que é as Escrituras Sagradas. Não desista de estudar as Escrituras, vá em frente, certo? Se você puder e tiver condições, faça um seminário. Se não puder, pesquise cursos gratuitos na internet, que tem alguns, certo? Mas é isso, não desista, ensine, mas antes aprenda. Tem um líder que eu conheço, eu não vou dizer o nome por questão de ética, pastores, que ele diz o seguinte, olha só que frase absurda. Ele disse o seguinte certa vez, que ele não nasceu para aprender, ele nasceu para ensinar. Né? Só que nós sabemos que isso não existe. Né? Quem quer ensinar, precisa primeiro sentar e aprender. Então eu convido você a aprender, a ser humilde, a sentar, a ouvir. Tá? Faz 10 anos que eu estou estudando teologia, apesar de minha pouca idade, mas eu estou sempre numa sala de aula aprendendo, sempre com humildade, sabendo que tem pessoas que sabem mais que eu, e glórias a Deus por isso. E isso é caminhada cristã.
como diz a própria Escritura, né, reconhecendo o irmão superior a você mesmo. Então não desista da teologia boa, saudável, extraída das Escrituras, peça clemência a Deus, misericórdia e continue, né, aprendendo das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe sua vida e segue aí no Instagram, aí em nome de Jesus. Até breve. Pastor Juvelino, as considerações finais, meu santo. Osaí, eu me disponho, na medida do possível, eu me disponho a estar participando. É uma iniciativa bacana, né? Já participei de outras lives, mas da transmissão da igreja, direto do templo. Jorge Azevedo fazia um programa Primeira Hora no ano passado, participei em 2 ocasiões, e é legal, é bom a gente participar na rede social para a gente estendendo a tenda, não é isso? Então, a gente vai estendendo a tenda nos nossos relacionamentos a partir daí. Jacques participou conosco lá no Defesa da Fé, uma boa é para o Jacques voltar aí, né? Seria ótimo. Só convidar que eu tô lá. Só convidar. Só convidar que eu tô lá. Já tá convidado, filho. Então bora. Passa o contato dele, marca agora. Passar o contato lá pro Bispo Mário, né? Quero o Bispo Mário, agrega ele lá e vamos lá. Não TV aí vocês. Tamo junto. Eu me coloco à disposição. A hora que quiser, dá um toque aí. Eu tô mais para ouvir, né? Hoje foi mais uma apresentação, tipo assim, foi mais perguntas voltadas para a gente responder de modo empírico. Agora, quando a gente entrar num assunto que a gente for trazer mais, que exige mais fundamento bíblico, textos bíblicos, comentário dentro da palavra, aí maravilha. Mas para a primeira, viu, pastor? Bom, eu agradeço. Quando eu disse a Usaí, quando o tema for calvinismo e arminianismo, eu chamo o senhor. É um tema um tema que não tem guerra, não tem briga, não tem discussão. Não, imagina, não tem nada. É só paz e amor. Só passa a noite. Pois é. Não, a gente tá brincando. A gente evita esse tipo de tema porque dá muita manga aí pra ser puxada. O propósito são temas que agrega. Isso. Né? Que agrega. E não gerem discussão. Os debates, como é que Paulo fala? Paulo diz para nós... Infrutífero. Isso, Paulo a Tito. Então, isso não convém para nós, não. Nosso objetivo é outro, né? Pastores, eu quero aqui agradecer. Muito obrigado por estar conosco. Segunda-feira, estamos de volta. Eu quero falar para os irmãos, que alguns estão chegando agora, até minha cunhada chegou agora, Elizabeth Lira, que estão chegando agora, não puderam pegar do começo toda esse... Não é um debate, é um bate-papo edificante, aprendendo, crescendo junto. Vai estar lá no meu YouTube todo esse bate-papo aqui edificante, que é Pastor Alzair Silva Oficial, lá no YouTube. Eu também acredito que Jackson vai postar lá no dele. E aí você vai lá, aí você nos ajuda. Você curte, comenta, aperta o sininho, se inscreve, vai nos ajudando e se edificando. Não é isso, Jackson? Eu quero fazer aqui os agradecimentos antes da gente terminar, irmãos. Ao pastor Jamilson Marduk. Muito obrigado, pastor. É uma honra ter o senhor. E eu quero ver a possibilidade depois de ter o senhor aqui conosco também no bate-papo, tá bom? Ao vivo. Babilônia. Pastor Vanilson Pereira, já, que está conosco. Oi, João. Pastor Vanilson Pereira está conosco também. Deus abençoe o pastor Vanilson. Depois vamos ver a possibilidade de ouvir eles também. Enfim, irmã Camila, o irmão Wellington, Deus abençoe. William. A minha cunhada. Enfim, tem um bocado de irmão aqui que a gente não vai falar com todos. Alguns também amigos do pastor Jackson. Oi? Só um abraço especial aqui aos irmãos da congregação, alguns, né? Como a irmã Rosânia, Débora entrou. O William, um amigo aí que fez uma pergunta para brincar aí, né? E todos aí que estão aí nos dando uma força, que Deus em Cristo abençoe vocês. E um ósculo santo a todos que aí nos deram um privilégio aí, né?
de tê-los nessa live. Deus abençoe suas vidas. Sim, verdade, o William fez aqui, Eutico não caiu da janela. O William gosta disso, o William gosta. Ei, Deus abençoe a todos, graça e Amém, paz. querido. E Amém. os irmãos que não viram todo na íntegra, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha para a glória de Deus e seja edificado. Pastor Juvelino, nos ajude divulgando esse nosso trabalho, nós vamos avançando para a glória de Deus. Pastor Jamilson, queremos o senhor aqui também, viu? Depois vamos conversar para a gente ver a possibilidade de ter o senhor batendo papo com a gente também em algum tema. Pai do Senhor. Viu, Alzair, tem o William também, que a gente pode chamar ele, que ele entende dos originais como poucos, viu? E pronto. A língua originais é com ele, viu? Pode chamar lá aí. Ele está perto de Juvelino também, que é um cara que conhece esse negócio aí. Juvelino, meu filho, muito obrigado. Deus abençoe. E como dizia o meu pastor Gilene, Shalom, a paz do Senhor, a paz. Deus abençoe. Tchau.